PET ajuda na depressão? Ajuda sim, mas não substitui cuidado estruturado. Janeiro Branco costuma ser um mês marcado por muitas mensagens sobre autocuidado, mas pouca clareza sobre o que na prática significa cuidar da saúde mental. Com frequência, o cuidado é apresentado como uma atitude individual, como se bastasse mudar a forma de pensar ou adotar hábitos positivos para que tudo se reorganize. Eu sou Juliana Sato, psicóloga especialista em saúde mental no setor PetVet e em luto pet. E hoje eu quero falar sobre um tema que aparece com muita frequência, tanto na clínica quanto no discurso social. A ideia de que um animal pode ajudar alguém em depressão e até que ponto isso é verdade. Na prática clínica, não é assim que funciona. Saúde mental não é um conceito abstrato. Ela se expressa na capacidade de funcionar no dia a dia, de sustentar rotinas, vínculos e decisões com um custo emocional que seja viável. Quando falamos de sofrimento psíquico, o ponto não é só como você está se sentindo, e também o quanto isso está afetando o seu funcionamento, o quanto está custando manter o básico. É a partir desse enquadramento que eu quero falar hoje sobre a relação entre depressão e pets e sobre a ideia bastante difundida de que um animal pode ajudar alguém que está deprimido. Quando falamos em depressão, é comum que as pessoas pensem apenas em tristeza ou desânimo, mas a depressão ela vai além disso. Ela costuma envolver um conjunto de sinais que persistem por um período com impacto real na vida. E esse impacto aparece como prejuízo no funcionamento e no sofrimento significativo, ou mesmo em ambos os aspectos. Isso pode se manifestar como dificuldade de levantar da cama, de iniciar tarefas simples, de manter a atenção, de cuidar do próprio corpo ou de sustentar relações sociais. Muitas vezes, a pessoa até consegue realizar o que é esperado, mas com um custo interno muito alto. O esforço necessário para tarefas básicas aumenta e o retorno emocional dessas tarefas diminui. Por isso, uma pergunta que ajuda muito a organizar o raciocínio é: quanto está custando para você viver a sua rotina atual? Outro ponto importante na depressão é a relação entre energia, rotina e isolamento. Com a redução de energia, a pessoa tende a cancelar compromissos, reduzir contatos e se afastar progressivamente do convívio social. Esse afastamento muitas vezes não é falta de interesse ou falta de vontade, é falta de recurso psíquico. E na prática, quanto menos contato e menos estrutura externa, mais fácil é a rotina desorganizar e mais difícil é retornar. É nesse cenário que o PET costuma ser apresentado como solução. O PET pode sim desempenhar um papel importante em alguns quadros depressivos. Ele pode funcionar como um organizador externo da rotina. Horários de alimentação, passeios, cuidados básicos e pequenas tarefas diárias introduzem estrutura em um cotidiano que muitas vezes está desorganizado. Além disso, o vínculo com o PET oferece presença e contato, sem a exigência de performance emocional que costuma existir nas relações humanas. Para algumas pessoas, isso reduz a sensação de solidão e cria pontos mínimos de sustentação no dia a dia. Esse efeito existe e não deve ser desconsiderado. No entanto, é fundamental. É importante compreender os limites desse papel. O PET não trata a depressão e não substitui avaliação clínica. Ele não substitui acompanhamento psicológico ou psiquiátrico e não supre sozinho a ausência de uma rede de apoio mais ampla. Em quadros mais graves ou em momentos de grande exaustão, o cuidado com o PET pode se tornar uma fonte adicional de sobrecarga. A pessoa pode passar a se sentir culpada por não conseguir oferecer o cuidado ideal ou inadequada por não responder emocionalmente como espera de si mesma. Quando a energia já está comprometida, qualquer demanda adicional precisa ser avaliada com critério. Isso nos leva a um ponto central quando falamos de saúde mental: o momento em que decisões são tomadas,
Decisões que envolvem responsabilidade contínua, vínculo emocional intenso e impacto direto na rotina precisam ser compatíveis com o estado psíquico da pessoa. Isso não significa que alguém deprimido não possa ter um pet ou não possa construir vínculos significativos. Significa que essas decisões precisam estar inseridas em um plano de cuidado mais amplo e não funcionar como tentativa de compensação do sofrimento. O cuidado em saúde mental se sustenta em pilares claros: avaliação adequada para compreender o quadro e sua gravidade, rede de apoio possível, não idealizado, mas compatível com a realidade da pessoa, rotina viável que considere limites de energia e não apenas expectativas externas, e tratamento, quando indicado, seja psicológico, psiquiátrico ou os dois. O PET pode fazer parte desse sistema, mas não deve ser o único eixo de sustentação. Um dos equívocos mais comuns é confundir cuidado com exigência de desempenho. Cuidar da saúde mental não é se cobrar funcionamento pleno o tempo todo, nem acumular recursos emocionais como se isso fosse uma tarefa individual sem contexto. Cuidado envolve reconhecer limites, ajustar expectativas e reorganizar a vida de forma que ela seja sustentável. Quando isso acontece, o vínculo com o pet pode ser vivido como suporte e companhia, e não como peso adicional. O pet pode sim ajudar em quadros depressivos, mas ele ajuda como suporte, não como tratamento. Saúde mental não se resolve com soluções isoladas, ela se constrói com estrutura, rede e decisões compatíveis com o momento psíquico. Ao longo do Janeiro Branco, eu vou aprofundar outros aspectos práticos do cuidado em saúde mental, a partir dessa mesma perspectiva. Se esse tema te interessa, o texto completo está no Substack e os próximos vídeos seguem essa conversa. Se você se identifica com este tema, é importante que você busque ajuda profissional ou ligue 188, que é o CVV.